Mas que informações são importantes nisso? Você pode falar seu nome, como você chegou na arte, Então, um pouquinho de você, assim, só pra gente saber quem é. misericórdia. Meu nome, eu sou Silvia Góes. Acho que é difícil falar o que eu sou, porque acho que eu sou mais dançarina do que atriz, mas terminei ficando atriz. A vida me colocou e é bom que isso tenha acontecido, é um momento, assim. Mas isso, sou do coletivo Lugar Comum, mas também não sou de lugar nenhum. Lido com a multiplicidade com muito mais tranquilidade do que com a determinação de um lugar só. Então eu sou de muitos lugares. Me considero um pouco da Compassos, me considero um pouco do Experimental, me considero muito do coletivo Lugar Comum, a minha casa. Sou Violeta da Aurora também, sou Segunda Qualquer. Estou em trânsito. Nossa. E você tem alguma coisa para compartilhar sobre a sua experiência, assim, só pra gente ter uma ideia do que foi para você performar fora da caixa, assim, em que lugares você já esteve fora do espaço teatral? Fora do espaço cênico, da caixa cênica. Sim. Acho que desde o princípio eu comecei minha vida artística relativamente tarde já, né, para o que é o mais comum do início disso tudo, assim. Eu já estava com 30 e poucos anos quando começou. Isso me trouxe para a vida artística com mais maturidade também, né? E desde o princípio, desde o primeiro trabalho que eu desenvolvi foi uma performance, um solo chamado Oceval, que foi um solo que fez era a conclusão da pós-graduação da Angel Viana e que foi o primeiro trabalho junto do coletivo Lugar Comum, que foi o primeiro lugar onde eu me vinculei artisticamente. E desde da primeira criação, a vontade de estar fora da caixa cênica já era latente em mim. Então, desde a criação desse solo, eu já criei o solo querendo estar em outros lugares, assim. Mesmo que a magia da caixa cênica é algo que sempre vai fazer meus olhos brilharem, assim. Estar num teatro é algo que é forte, assim. Mas essa vontade também de estar em outros lugares, principalmente pela possibilidade de estar em contato com pessoas que não estão me esperando, que estão de passagem, e o que é ser afetado e afetar nesse lugar onde as pessoas não estão ali esperando que aquilo aconteça, né? E aí terminou que desde dessa época, isso foi em 2007, eu já apresentei nos lugares muito inusitados, assim, e das primeiras apresentações de Oceval, que foi para um convite do Sesc para apresentar em Triunfo, foi numa cachaçaria num dia de Jogo do Brasil. A cachaçaria estava lotada e estava passando um Jogo do Brasil no dia, e isso já foi uma experiência incrível, assim. Era uma cidade e outra num espaço completamente estrangeiro. A minha nunca tinha entrado na cachaçaria e já foi uma experiência maravilhosa. Já apresentei, então, depois disso, na rua, no meio da mata, num evento do Zazaias e Júnior Aguiar também, que eles fazem um festival de teatro no meio da mata. Também já fiz coisas no meio da mata. Rua muito, Motim, né, que é uma criação do coletivo, que a gente fez muito rua. Bares, restaurantes, lugares, hospitais, nossa, muitos cantos.
muitos cantos fora da caixa. E o que foi que te levou a isso, assim? Foi uma iniciativa do espaço, uma vontade sua? Foi um festival, um terceiro, né? Quem organizava isso que te levou para ir? Creio que a vontade é a primeira coisa que me move, assim. Eu não falo isso com vaidade não, mas assim, eu respeito muito minhas vontades artísticas, principalmente. O que me interessa mais do que qualquer outra coisa no que eu faço é a relação. É estar em relação, é conseguir tocar e ser tocada, é conseguir falar com as pessoas, assim. E é como eu falei, assim, acho que essa minha vontade de trocar em lugares onde as pessoas não estejam esperando por aquilo, de chegar de repente e atravessar de repente como uma surpresa que cria um outro tempo num canto que não está necessariamente preparado para isso. Sempre foi uma vontade. E aí eu acho que a primeira coisa é essa. O primeiro impulso foi essa vontade. E eu busquei. Por essa vontade, eu terminei buscando. Sou vinculada a grupos e tive a sorte de ter liberdade de criar com pessoas que permitiram que isso fosse explorado, assim. Mesmo os trabalhos que foram feitos para dentro da caixa, agora me vem assim, por exemplo, 3 Mulheres em Bordado de Sol, que foi um espetáculo pensado para o teatro, mas já foi um espetáculo pensado para o teatro com um outro tipo de ocupação desse espaço cênico, a transformação da própria caixa dentro de um pensamento de trabalho, assim. E é isso, né? Esse percurso se vinculando a tanta gente também que me proporcionou arriscar isso em lugares diversos. Então acho que é uma mescla mesmo de coisas, assim. Primeiro a vontade, depois a sorte de ter cruzado com pessoas e ter me vinculado a pessoas que me permitiram essa exploração e que estavam junto também nesse pensamento de explorar essas outras possibilidades e essas outras coisas. Convites de festivais também, por exemplo, essa cachaçaria de Triunfo. Eu cheguei em Triunfo, a gente não sabia ainda onde ia fazer e me falaram, tem a cachaçaria, tem tal lugar, tem tal espaço e tal espaço. Eu falei assim, eu vou na cachaçaria. Acho que é uma mescla de coisas e considero que é muito sorte também. Muito sorte. Esses lugares que você foi, eles já tinham alguma vida cultural assim? Ou assim, estavam tentando criar uma vida cultural? Estavam tentando recuperar uma vida cultural? Ou era uma coisa, por exemplo, a cachaçaria talvez nunca tivesse tido, ou ela costuma ter? Como tu vê algum perfil? Se eu não me engano, essas apresentações da época de Triunfo foi a primeira vez que se usou a cachaçaria como espaço. Hoje em dia ela já se usa bastante. Mas se eu não me engano, se não foi a primeira, essa foi a segunda apresentação lá, assim. Um outro lugar que marcou bastante foi nesse no meio da mata, que eu falei, que é o Festival Cova da Onça, que é ali em Aldeia. E aí o pessoal reúne, a galera faz um cortejo antes, né, para poder chamar o pessoal. E aí são pessoas que não estavam acostumadas também a assistir isso, a ideia do Cova da Onça. Chegar com a arte, apresentar essa possibilidade de expressão, né, do teatro e das artes cênicas para pessoas que não têm acesso a isso normalmente. Então aquela comunidade de Camaragibe, uma comunidade que estava mais afastada disso e não era comum lá de ser ocupado com isso, assim, não era um espaço que era normalmente usado para isso. Acho que é isso, respondendo. Sim. Quando você vai pra rua, os lugares que vocês vão, assim, eles costumam ter esse perfil já cultural? Ou é qualquer rua, qualquer lugar, assim? Como se escolhe o lugar da rua que você vai?
Acho engraçado, porque quando eu te escuto falar em perfil cultural agora, e penso na rua em Recife, por exemplo, assim, para mim Recife já é uma cidade impregnada de perfil cultural. A rua em Recife, assim, é viva. Coisas acontecem na rua, né? E eu acho que isso é uma característica das grandes capitais, assim. Tem muita gente falando nas ruas, até porque a Caixa Cênica não é tão generosa assim, não acolhe todo mundo. É um espaço que ainda é fechado para algumas pessoas, né, assim. E eu acho que Recife, por exemplo, já é uma cidade que a gente chega ali no Centrão, na 7 de setembro, e a gente faz ali, as pessoas identificam, muita gente comenta enquanto a gente está passando assim, eita, teatro, olha, já é teatro, não sei o quê. Acho que respira uma vivência que tá na história, que tá nessa terra, né, assim. Mas quando eu penso em lugares, por exemplo, a Aldeia Funiô, onde eu fui fazer o projeto Diário Corporal e que teve uma apresentação lá, então, assim, eu acho que tá difícil para mim explicar isso, porque, assim, eu acho que todo lugar em si mesmo, ele já tem uma expressão cultural, assim. Para mim, isso faz parte da fertilidade da terra, da fertilidade da gente, assim. E que talvez não possa ser nomeado e encaixado dentro de um pensamento de teatro, né? Dentro desse conceito grego e tal, não sei o que, tal. Mas para mim, as cidades, elas, por menores que elas sejam, e, né, por mais distantes que elas estejam desse pensamento das artes cênicas, como essa história organizada, os lugares pulsam, a cultura pulsa, assim, é nosso, assim, é o que nasce da gente, é criação, né? O que é isso, a gente vai colocando no mundo. E aí é doido pra mim dizer que eu cheguei em lugares onde não existia, porque eu acho que todo lugar tem. Uhum. Talvez não seja a minha, talvez eu leve algo, que eu ofereça alguma coisa diferente do que já tem ali, mas já tem. A sua escolha, ela passa por algum quesito como esse, assim, eu vou num lugar onde não tem o que eu faço, ou eu vou para um lugar de uma localização estratégica, um aeroporto, eu vou para o Marco Zero, onde tem uma circulação grande de pessoas, dentro do movimento, que nem o Cupa Estelita, ou outra coisa, assim, você consegue, essa sua escolha, você consegue ver algum lugar comum que você tenha nela? Eu acho que depende muito do trabalho, do momento, de muitas coisas, assim. No coletivo a gente desenvolveu, há algum tempo atrás, eu não vou lembrar o ano direito porque eu sou péssima de data, mas no coletivo a gente desenvolveu um tempo atrás um projeto chamado Trânsito Coletivo, que tinha o objetivo de habitar lugares onde as pessoas normalmente estavam ali de passagem e habitar artisticamente esses espaços que a gente fez no metrô, a gente fez no aeroporto, a gente fez na rodoviária, no TIP aqui na rodoviária de Maceió e de João Pessoa. E aí nesse caso o impulso era a relação espaço-tempo, por exemplo, assim, era nesses tempos em que a pressa faz com que a gente passe pelos lugares sem perceber muito o que está ali no entorno, sem olhar muito para as outras pessoas que estão ali. A vontade da gente, nesse projeto, inclusive eu escrevi o projeto junto com o Conrado, a gente foi que pensou nele assim, e a vontade da gente era essa, era de estar nessa relação espaço-tempo num estado de presença artística onde normalmente isso não acontece. E entender de que forma isso afetaria as pessoas que estão ali de passagem, que estão ali com pressa, que estão ali correndo de um lado para o outro. No caso de Motim, que é um outro trabalho do coletivo,
a gente não para, a gente não está, a gente passa. Motim é um atravessamento. Então aí o impulso já é outro, assim, é um atravessamento. A gente não tem não tinha, desde o princípio a gente não tinha a ideia de criar uma permanência ali na rua. Motim é na rua e a gente não tinha a ideia de criar uma permanência. A gente tinha a ideia de estar de passagem mesmo, de dialogar com esse movimento de estar de passagem. A gente não fica, a gente está de passagem. E o que aconteceria conosco e com os outros nessa relação, de reconhecer isso, que nós não permanecemos, que é passageiro, que tudo é passageiro. Mas de que forma, o que é que fica, né? O que é que a gente leva com a gente, o que é que fica. E eu acho que é isso, assim, eu tenho muito eu acho que é um tipo de fé mesmo, assim, que mesmo a rua é a casa de alguém, assim. E eu acho que quando nós das artes cênicas saímos do teatro para ir para esses outros espaços, eu também me sinto entrando na casa de outras pessoas. Eu tento fazer com que isso seja a primeira chegança, assim, de respeito. Eu não parto do princípio de que eu estou levando alguma coisa, que eu sou a doadora de algo que vai transformar, ou que vai chegar naquele lugar e que eu estou levando algo diferente. Eu tento sempre partir do cuidado, não é cuidado, mas dessa relação que é tudo o que eu tiver para dar é troca. E quando eu chego em qualquer lugar, mesmo sendo a rua, eu estou recebendo de volta o que aquelas pessoas ali estão me dando também. Então, eu nunca acho que eu chego com alguma coisa pronta. Eu acho que eu recebo muito também, assim. E que é nesse receber que a coisa se faz também, assim. Eu acho que é nessa alquimia que a coisa se faz. Então eu não penso que eu estou levando, eu estou levando eu estou levando o que eu tenho para dar, que isso para mim não está em níveis de julgamento, de que o que eu tenho é muito, ou é pouco, ou é melhor, ou é mais, é o que eu tenho, porque eu tenho a minha experiência de vida, porque eu tenho o meu caminhar, porque eu tenho as minhas crenças e convicções que se transformam a cada contato e a cada olhar que vem, né? Mas é do que eu recebo junto que se faz o que acontece, assim. E não se faz sozinho, nunca sou eu sozinha, nunca é. É alquimia, é o que acontece no contato. E isso cada vez é de um jeito, né? Pode ser o mesmo lugar, eu posso fazer o mesmo percurso, numa mesma rua, no mesmo dia. Se eu fizer 2 vezes o mesmo percurso numa mesma rua, no mesmo dia, é outra coisa que vai acontecer. E isso pra mim é uma das grandes dádivas de poder oferecer e receber nessa relação fora da caixa. Aí eu vou inverter um pouquinho uma pergunta aqui, porque a pergunta seria se você já concebeu, fez um espetáculo para ocupar esses lugares. Já pelos exemplos que você está dando, sim. Inclusive, sei de outros também, né, da sua história que foram criados para isso. Então eu vou inverter essa pergunta e perguntar se você já fez um espetáculo para a Caixa Cênica, um espetáculo que era apresentado num teatro,
e levou ele para fora, adaptou ele para estar em outro espaço, ou, Sim. propositalmente, assim, querendo sair da caixa. Não em cena. Mas uma das primeiras criações também, das minhas primeiras criações também, quando eu entrei na vida artística, que foi Divinas, que eu fiz a dramaturgia junto com as meninas. A gente são 3 palhaças em cena, é um espetáculo das 2 companhias, e eu estava junto desde a primeira semente concebida até o nascimento e depois. E Divinas por exemplo, foi um espetáculo pensado para a caixa cênica, foi um espetáculo pensado para o teatro. E depois que nasceu, a gente teve vontade de adaptar para outros lugares e terminou apresentando até dentro de igreja. Sim, é isso, já sim. Leituras também, Glorilando, por exemplo, que não é um espetáculo, né? É um pensamento de leitura dramatizada, mas quando ele foi concebido pensando na caixa cênica, e antes de nascer, ele já mudou. Já disse, não, a gente não quer, a gente vai para outros lugares, a gente vai chegar em lugares, né? Não gosto do nome alternativos, mas é como se chama, né? Espaços alternativos. E aí, como é que é a sua relação com esses espaços alternativos, não convencionais, assim? Você, em geral, assim, você faz uma adaptação do espaço para ele ficar com o equipamento cênico, né, as grids ou o que for, ou seja, para ele parecer um teatro. Você faz uma adaptação parcial do espaço mas utiliza, né, por exemplo, uma arquitetura diferente, então você começa a fazer uma cena nessa outra arquitetura. Ou às vezes esses espetáculos eles foram feitos para estar ali mesmo, assim, por exemplo, eu fico imaginando algo que se passa num banco de praça e ser feito no banco de uma praça, assim. Eu gosto muito de pensar na ocupação do espaço como traz, assim, mais ou menos na ideia de Humbert Wasser, que é o que a gente usa um pouco para conceber o caminho de segunda pele, por exemplo, né? Que a casa é uma pele, né? Esse espaço tem várias camadas de peles que nos localizam no aqui e agora, onde a gente, seja lá onde for, esse aqui e agora. Tem essa primeira aqui, né, e a casa seria uma segunda pele. E acho que dentro da minha ideia de chegar também, como sempre respeitando que quando eu estou chegando numa casa que já existe, seja a rua, ou seja um espaço alternativo ou outro, eu estou chegando em algo que já tem uma vida. Eu vou chegar atravessando a vida que já existe naquele espaço, E eu tento chegar não impondo uma ideia de cênica para o espaço, mas vestindo, reconhecendo essa pele como um lugar onde eu vou transitar ali naquele momento. Óbvio que isso interfere, é óbvio que isso recria, porque uma presença, seja lá qual for, ela já recria a existência, né? Ainda mais pensando em movimento né, recria a existência do espaço, mas eu acho que é mais honesto comigo dizer que eu não chego impondo, eu não chego com uma ideia de pronta da cena. Geralmente primeiro um estudo, primeiro
um estar naquele lugar para compreender como nós vamos nos relacionar também, respeitando aquilo ali como uma pele que também está me vestindo, assim, trazendo aquilo ali como uma pele que também está me vestindo. E como eu me visto também aqui com a roupa, é óbvio que isso se transforma, mas acho que eu tento pensar mais desse jeito, assim, menos uma ideia pré-concebida e mais uma ideia que se faz também na relação com o espaço, também na relação com aquele canto ali, que naquele momento vai ser destinado àquela atuação ou àquela dança ou ao que vai acontecer. E nessa relação com o espaço, você já chegou a modificar, assim, eu chamei de mise-en-scène interna, assim, a parte artística da peça, um figurino, uma maquiagem, uma música, uma nudez que não podia acontecer, uma cena que não acontecia, um sapato para um determinado calçamento que não era original, alguma coisa assim. Sim. Já foi feita? Sim. Sapato, assim, por mim eu estava sempre descalça. Mas às vezes quando a gente está na rua, por exemplo, é preciso, né? Proteger um pouco os pés. Música, que às vezes a ideia foi criada, né? A coisa surgiu com uma determinada trilha e tal, e isso já não funciona ali onde está, e isso precisa ser readaptado. Voz, o próprio texto também, assim, às vezes, o próprio texto, porque dependendo do canto que se está e da dimensão que se tem em volta também, às vezes o próprio texto já precisou ser alterado para poder chegar nas pessoas, muitas vezes uma nudez que não podia mais existir e até podia, detesto dizer isso, mas enfim, alright. E aí, como é que você sente a recepção da plateia quando você se apresenta nesses lugares? Você nota a diferença? Você acha que se estar nesse lugar modifica a plateia, ou é a plateia que é diferente estando ali? Ou é a mesma coisa que estar num teatro convencional? Não, nunca é a mesma coisa, não. Para mim, a gente está enfrentando um grande paradigma hoje no teatro com relação a essa formação de plateia, a esse público que chega, assim. Eu tenho visto nas apresentações dentro das caixas cênicas e nos teatros, como público, principalmente os artistas. E eu acho que essa foi a primeira coisa que me deu muita vontade de falar com as pessoas que não são artistas também. E de chegar na rua e de ir para outros cantos, assim. Para mim isso é um grande paradoxo da atualidade, assim, desse teatro que a gente está fazendo agora, com tanta coisa importante sendo dita, e que às vezes eu tenho muita vontade de fazer com que muita gente possa ouvir. E dentro dos teatros eu percebo que essa voz ela fica ecoando entre pessoas que estão falando mais ou menos a mesma coisa já. Como era a mesma pergunta? É isso aí que tá falando mesmo, é exatamente isso, assim, se você nota a diferença na plateia, tanto na plateia que frequenta como na recepção da plateia, uma mesma pessoa estando dentro da caixa como fora, se a recepção você acha que é a mesma. É isso, e é sim, é muito diferente, e é diferente inclusive como singularidade entre pessoas, assim. Um trabalho como o Motim, por exemplo, que eu já falei, Motim foi inspirado por um movimento do riso e o que é que isso vai provocando no corpo, e o riso como ação, como atitude revolucionária, por isso se chama Motim e tal, e feito na rua, assim. Então, as reações na própria, assim,
não dá para considerar o dentro da caixa cênica e o fora da caixa cênica somente, porque o fora da caixa cênica é um mundo, até o dentro da caixa cênica é um mundo também, né? E muda demais, assim, quando a gente está apresentando dentro do teatro, as pessoas elas já sabem o que elas vão ver, elas geralmente, né, normalmente, não, até que não dá para generalizar nada nessa vida, mas normalmente elas já sabem o que vão ver, elas às vezes estão pagando, né, às vezes não, às vezes estão pagando para ir ali ver aquilo, tem uma conduta mais ou menos pré-determinada de comportamento, até de postura dentro da caixa cênica. E quando está fora disso, o público está mais livre também. Está mais livre para expressar, está mais livre para interferir, está mais livre para dar opinião na hora. E isso já é absurdamente diferente, assim. É vida, né? Vida ali, mudando, às vezes mudando as coisas no momento da coisa acontecendo. Isso dos espectadores, né? E da produção, como é que você vê a negociação? Você vê a diferença de compromisso, de responsabilidade, disponibilidade das pessoas que gerem esse espaço com gestores de equipamentos culturais, com tradicionais, vamos dizer? Diferença, tu fala? Se as responsabilidades e compromissos que os gestores desses espaços assumem são similares ou diferentes das que gestores de equipamentos culturais assumem com o artista. Sim. Eu talvez expresse isso de um jeito que inclua uma palavra que não é necessariamente tudo, não é assim, eu vou falar de ética. E eu sei que eu estou usando essa palavra de um jeito perigoso, assim, mas os equipamentos culturais burocratizados, como estão, assim, eles têm funcionado dentro de uma certa ética, é isso que eu estou chamando de ética, perigosamente, que meio que já pré-define as relações, assim. Nesses outros espaços, a vontade de fazer as coisas acontecerem, a vontade pulsante e mais, não digo mais vivo, mas essa vontade mais improvisada de fazer as coisas acontecerem, traz relações diferentes também, assim. Os equipamentos, cada equipamento ele já tem um padrão de assistência e comportamento para funcionar. Nos outros espaços, esse padrão não existe, ele é quebrado e às vezes a disponibilidade de adaptações e riscos também é maior, né? Essa disponibilidade de correr os riscos e de adaptar. Eu tenho pena um pouco dessa burocratização dos espaços cênicos, porque creio que isso também distancia um pouco esse público e eu vejo como uma troca muito linda e muito rica, assim. Gostaria que os teatros recebessem, gostaria que as pessoas quisessem ir ao teatro, para viver momentos de arte, assim. Só que eu tenho sentido que é como se os teatros não abraçassem mais as pessoas, assim. Todo esse processo de burocratização, elitização e tal,
terminou afastando e eu tenho pena disso. Eu gostaria de que isso fosse quebrado. E aí quando você vai para esses espaços alternativos, você depois entra em contato, depois da apresentação com esses gestores, para falar alguma coisa, para ouvir deles? Você tem algum segmento com eles? Sim, algumas vezes sim, outras vezes não. Porque algumas vezes teve espaços já que eles deixaram de existir, inclusive, assim. Eles existiram naquele momento e deixaram de existir. Assim, era para um evento específico e deixaram de existir. Mas algumas vezes sim, algumas vezes a troca acontece. Com o espaço, você cria algum vínculo, assim? Você vai... Chegou a ter isso, assim, de voltar no mesmo lugar para refazer no mesmo espaço? Ou, sei lá, seguir hoje em dia em Facebook, saber como está indo, alguma coisa? Sim. Sim. Agora, eu não sei se eu chamaria vínculo. Retornos. Mas eu não sei se esses retornos podem ser chamados de vínculo, assim. Acho que essa ideia pelo menos no que tem acontecido na minha caminhada, essa ideia de estar de passagem tem sido mais presente do que a criação de vínculos com esses espaços. Mas você chega, mesmo sem o vínculo, sabendo ou voltando e tal, você chega a observar mudanças ou algum fenômeno depois das apresentações ou depois desse movimento de artístico? Você comentou que a cachaçaria, por exemplo, hoje em dia tem circulado outras coisas, né? Você vê em outros espaços, você vê isso acontecer? Sim, outra experiência que foi o apartamento de Cássio no Iemanjá, que é... Como é que chamava? Ai, não vou lembrar agora. Mas enfim, o apartamento de Cássio aqui no Iemanjá, que ele passou a usar a casa dele, que é o ateliê de criação dele também. Era, né? Ele não está mais aqui. Era o ateliê de criação dele também. E ele passou a usar como um espaço espaço cênico, né, para coisas acontecerem. E aconteceram várias coisas, assim, além do meu grupo, outras pessoas e outras apresentações passaram por lá. E sim, transformou. E sim, transforma. O Kovacic, por exemplo, né, que é um restaurante e quando chega no dia da segunda qualquer, continua sendo um restaurante, mas é um restaurante onde as pessoas já chegam esperando as intervenções e aí sabendo que toda segunda-feira acontece e tal, já tem sim, modifica, eu acho que modifica, sim, modifica o uso, modifica a expectativa com relação ao lugar, modifica a liberdade de relação entre as pessoas. Num restaurante, normalmente, cada grupo vai sentar numa mesa, cada pessoa que chega num restaurante vai sentar na sua mesa e comer. Quando ele está sendo usado dessa forma, as pessoas interagem. E o fato dele estar sendo usado dessa forma toda segunda-feira faz com que nos outros dias da semana isso também vá se alimentando, assim, que as mesas já não são mais isoladas, assim, é um lugar que criou uma relação também. Eu acho que, sim, acho que modifica porque acho que mesmo tanto de passagem, em qualquer espaço, em qualquer canto que se chegue, o que se estabelece como relação de afeto modifica. Para mim, modifica. E uma vez feito, vai se transformar para sempre naquilo que foi feito. E isso já está, né? Na história, na respiração do lugar. É que nem corpo, né? Além do... É claro, né? O positivo a gente é muito claro de ver, assim. Você chega a ver algum impacto negativo, seja porque
eu não sei, eu penso muito nessa pergunta em casas de shows, por exemplo, que acaba levando para um lugar que não era, um trânsito ou uma música alta até de noite que aquela comunidade não estava acostumada a receber. Você consegue ver isso em apresentações cênicas? Não que o show não seja cênico, mas menores, né, de menor porte. No caso da minha experiência, né, porque é disso que a gente está falando, assim, como a nossa, eu falo nossa porque estou falando de mim junto com as outras pessoas com quem eu estou criando junto, assim, como a coisa está mais no corpo a corpo, esses grandes impactos, não. Mas pequenos impactos, sim. Por exemplo, com o motim, num dia de ensaio, teve um dia que a gente chegou na Praça do Diário. E a Praça do Diário é habitada por várias pessoas que estão ali, né? Que vivem por ali, que estão lá na sua lida. Prostitutas e habitantes da rua. E numa dessas vezes que a gente chegou lá com o motim, estávamos lá, né, fazendo a nossa intervenção urbana e uma das mulheres ficou muito chateada com aquilo ali. E ela chegou a entrar no grupo, assim, no que a gente tinha criado como uma espacialidade, né, onde a gente estava se apresentando, e ela chegou a entrar e pegou no meu pescoço, assim, ela por trás de mim e pegou aqui, assim. Nessa hora, eu só virei pra ela e segui, a gente seguiu fazendo o que estava fazendo, todo mundo ficou preocupado, mas eu estava tranquila e eu segui e olhei pra ela. E esse olhar fez com que a gente conseguisse se entender ali e ela terminou entrando, cenicamente também. Mas interfere, é isso, interfere, assim. E quando eu falei lá atrás que esse pensamento de que eu estou levando alguma coisa, a princípio, boa, porque é arte, pode ruir em 2 segundos, porque eu estou levando alguma coisa que às vezes a pessoa ali está em outra coisa, ela está querendo receber, está precisando de outra coisa, ela não está afim daquilo. Mas é também essa possibilidade, né, de transformação no momento, que foi isso que aconteceu nesse dia. O nome dela era Jandira, e depois eu entrei em contato com ela outras vezes já, assim. Mas é isso, interfere. É a humildade de perceber que a presença, seja lá qual for, e principalmente uma presença que se faz vista, quando a gente leva uma proposta artística, é uma presença que se faz vista, uma presença interfere em qualquer espaço e em qualquer lugar. E às vezes negativamente. Por melhor que seja a intenção. Negativamente, né? E com relação à classe artística, você acha que tem algum tipo de preconceito, tanto em fazer ou em ocupar espaços que não são o Santa Isabel, por exemplo, né, um teatro convencional, e como de espetáculos que estão nesses espaços alternativos? Preconceito, como assim, de fazer, né, na rua? Se você acha que a classe artística tem algum preconceito, se ela tem uma preferência por estar em algum dos 2 ambientes, ou no teatro convencional ou fora dele, e se há preconceito também com as pessoas que fazem isso, assim, não as pessoas, mas os espetáculos, assim, se eles preferem assistir espetáculos dentro da caixa ou não. Então, Nando, pra mim é confuso pensar em classe artística, sabe, assim, eu não vejo a classe artística como algo uniforme. Eu acho que do mesmo jeito que estamos num momento de transformação, de grandes mudanças em muitas áreas, sempre talvez nunca deixe de ser assim.
a classe artística é feita de gente, né? E gente é uma vastidão enorme, assim. E eu consigo perceber em algumas pessoas preconceito. Eu consigo perceber em algumas pessoas a predileção por ocupar um Santa Isabel como algo que traz mais glamour, talvez, à criação. Mas eu também vejo em outras pessoas uma vontade muito grande de estar nesses espaços ditos alternativos, né? E de também chegar em outro. A maior parte das pessoas que eu vejo nesse movimento tem uma vontade muito grande de expandir essa voz, né? De falar para outras pessoas. Então, assim, eu consigo perceber em algumas pessoas preconceitos, sim. Consigo perceber em algumas pessoas, e até já ouvi coisas sobre que uma certa diminuição com relação aos trabalhos que são feitos para a rua, como riqueza de criação mesmo, já ouvi algumas pessoas falarem, mas eu não considero que isso seja uma característica da classe artística. Eu acho que isso é de pessoa para pessoa e que eu não consigo nomear como classe artística, porque acho que a classe artística é isso, é uma vastidão de singularidades que não dá para colocar numa única voz, assim. O contrário, você já ouviu de pessoas diminuindo espetáculos que vão para a caixa cênica? Ou isso ainda não passou por você? Diminuindo, como assim, tá preso? Achando que isso é artisticamente pior, não sei nem o que, assim, mas algum preconceito do contrário, das pessoas que estão fora da caixa com os espetáculos que estão dentro da caixa. Já ouvi sim. Tem gente que tem um discurso que está num discurso mais revolucionário, que fica achando que quem está fazendo teatro dentro da caixa. Já ouvi pessoas comentando assim, que quem está fazendo teatro dentro da caixa tá preso num jeito antigo, principalmente quando se pensa em palco italiano e não sei o quê. Já ouvi também. Nossa, a gente fala, né? Como a gente fala de um tudo. E já ouvi também, mas eu também não acho que isso é uma voz que possa ser dada a todas as pessoas que estão fazendo. Não, são singularidades. Tem opinião para tudo. E como as pessoas gostam, né, da opinião, e é importante, ok. Mas acho que não é uma voz coletiva. São singularidades mesmo, assim. Tem gente que pensa assim, tem gente que não. Muito obrigado, Silvinha.